Bom dia, pessoal. Revisão. Hoje eu vou dar uma revisão de todo o conteúdo que nós vimos até o momento. Essa revisão é muito importante porque daqui para frente nós vamos entrar em alguns tempos verbais um pouco mais complexos. Nós já vimos o present continuous, nós já vimos o present simple, nós vimos depois o simple past, ou past simple, e por último o past continuous. Então, nós vamos fazer a revisão desses 4 tempos verbais que são básicos. Depois deles, nós temos os perfeitos, os tempos verbais perfeitos. Então, vamos para a nossa revisão. Vou colocar aqui os tempos verbais que a gente já estudou. Então, o primeiro foi o present continuous, depois o present simple, também chamado de simple present, está na mesma. Aí nós estudamos o past simple, ou se não, simple past, e também o past continuous. Esse present continuous também às vezes é chamado de present progressive. E aqui no caso do past continuous, a mesma coisa, past progressive. Então, eles têm esses dois nomes, mas é a mesmíssima coisa. Ok, então é importante, além de estudar a conjugação, nós sabermos quando, qual é o contexto que nós vamos utilizar cada um desses tempos verbais. Então, o present continuous, ele é utilizado para o agora. Por isso que a gente começa por ele. Porque a gente precisa aprender a falar sobre o agora. O que está acontecendo? O que eu estou fazendo? O que você está fazendo? Por isso que ele é mais importante e por isso que a gente começa por ele. Então, é o agora, coisas que estão acontecendo. Agora, o present simple, simple present, nós utilizamos para falar sobre coisas que acontecem sempre, às vezes ou nunca. Pronto, olha que simples. O present simple, simple present, a gente utiliza para coisas que acontecem sempre, às vezes ou nunca. Então, coisas que acontecem sempre. Todo dia eu estudo inglês. Olha, esse eu estudo, não é eu estou estudando, eu estudo. Às vezes, eu vou à praia. Então, às vezes, é uma determinada frequência. E eu nunca deixo de estudar. Eu nunca deixo. Olha esse deixo. Não é eu estou deixando de estudar. É eu deixo. Eu nunca deixo de estudar. Então, essa é a diferença entre present continuous e present simple. Os dois são presentes. Eu estou estudando e eu estudo. Agora, comece o passado. Então, past simple, simple past. Coisas que aconteciam ou aconteceram sempre, às vezes ou nunca. Então, coisas que aconteciam ou que aconteceram. Então, eu estudava inglês. Eu ia à praia. Então, isso acontecia com determinada frequência no passado. Ok, past continuous, past progressive. Então, coisas que estavam acontecendo em um determinado período do passado. Então, quando eu te conheci, você
estava trabalhando na empresa tal. Quando eu saí de casa, o carro estava passando na rua. Então, estava passando, você estava estudando, você estava trabalhando, eu estava estudando, eu estava ensinando. Isso é past continuous. Isso é past progressive. E aí, você está curtindo o vídeo? Está gostando do curso? Então curta, comente e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam esse projeto e possam se beneficiar assim como você. Muito obrigado! Agora nós partiremos para a conjugação verbal. Conjugação dos verbos. Quando nós conjugamos, nós colocamos uma pessoa agindo sobre aquele verbo. Antes da conjugação, vem os infinitivos. Eu posso dizer aqui, to be é estar, ou se não, ser. Mas a partir do momento que eu falo I am, aí eu estou conjugando, porque eu estou colocando o I, eu. Eu sou a pessoa que está agindo sobre o verbo to be, I to be vira am, no caso do I, como nós veremos mais abaixo. O verbo to work, trabalhar. Então, se eu falo I work, é eu trabalho. Então, eu coloquei uma pessoa agindo sobre aquele verbo. E quando nós falamos em conjugação, nós precisamos entender que existem dois tipos de verbo. Então, existem os verbos de ação, que é quando você está fazendo algo, por exemplo, o próprio trabalhar, também o verbo comer, dirigir. Então, tudo que é ação, que você está usando o seu corpo ou a sua mente. E nós temos também o verbo to be, que não é um verbo de ação. Ele significa estar ou ser, ser e estar. Então, quando eu sou, não é uma ação. Eu não estou fazendo nada específico. Eu simplesmente sou. Ou eu estou. Agora, se eu colocar na frente, eu estou comendo, aí é uma ação, mas a ação está no comer e não necessariamente no verbo estar. Então, esses dois tipos de verbo. E também, quando nós estamos falando em conjugação verbal, nós precisamos entender que ela se dá em três dimensões: na dimensão afirmativa, na dimensão negativa e na dimensão interrogativa. E como nós temos esses dois tipos de verbos, os verbos de ação e o verbo to be, nós vamos então agora conjugar verbos desses dois tipos, os verbos de ação e o verbo to be. E essa revisão que eu estou propondo é uma revisão bastante completa, porque eu vou incluir todos os pronomes. Então, eu vou conjugar com o I, vou conjugar verbos com o you, vou conjugar com he, com she, com it, com we e com they. Então, quando vocês tiverem dúvida em relação às conjugações, é só vir até esse vídeo e verificar, tá, como que se dá as conjugações em cada uma das pessoas. Às vezes, não tem pronome, porque às vezes os alunos vão fazer os exercícios e não acha o he, não acha o she na frase. O que está acontecendo ali? É porque a conjugação ela é facilitada se a gente partir disso aqui, porque são as pessoas básicas: eu, você, ele para coisas, para objetos, para animais, nós e eles. E essas são as pessoas da gramática. Agora, não necessariamente vai ter elas na frase. Por exemplo, o he pode aparecer como Ted, que é o nome de um cara.
pode aparecer como Jeff, pode aparecer como Flávio, pode aparecer como Leonard, e assim por diante. O she pode ser que apareça como Julia, pode ser que apareça como Nicola, pode ser que apareça como Mariah, e assim por diante. E o it pode aparecer como? O it pode aparecer como the dog, o cachorro. Pode aparecer como the day, o dia, the hospital, o hospital. Mas é a mesma coisa. Então, o cachorro é um animal, é it. The day, o dia é uma coisa, um fenômeno. Não é uma pessoa, porque he e she é só para pessoas. The hospital, o hospital é uma instituição, é uma construção, é um prédio. Então, eu chamo de it. We é tudo aquilo que inclui outras pessoas e eu. Então, nós. Né? Então, ficaria, por exemplo, you and I, você e eu. Tá? Temos também o they, que é eles. Então, eu posso falar em Ted and Julia, and Julia. Eu posso falar em Jeff and Flávio, e assim por diante. Então, não necessariamente vai aparecer esses pronomes aqui. Talvez apareça nomes de pessoas. Vai dar na mesma, só não está escrito esses pronomes. Pessoal, eu sei que vocês estão gostando dessa aula, mas agora é hora de fazer uma pausa, beber uma água. Que delícia se hidratar. E nós voltamos então no próximo vídeo.